força e tamanha coesão interna, é que logo após a morte dos primeiros apóstolos, você tem homens de quilate igual os sucedendo e escrevendo textos para ajudar a igreja a se estruturar já desde cedo. Eu vou só resumir os temas principais desses vários escritos. Todos eles estão em português, vários desses textos estão na internet para você baixar, mas a editora Paulus tem lançado uma coleção chamada Patrística. O preço é razoável, a tradução é muito boa, com boas notas de rodapé. Então, vários desses textos já estão em português, como fonte primária, você pode ir direto a eles, até para ser bem edificado. São bons textos devocionais, inclusive. Mas alguns dos temas principais desses primeiros escritos cristãos, por exemplo, necessidade de comunhão na igreja, necessidade dos crentes estarem ligados à igreja visível, buscando comunhão, tendo contato com outros irmãos e irmãs. Um outro tema, o cuidado mútuo dentro da comunidade cristã. Então havia uma ênfase bem forte na necessidade dos crentes cuidarem uns dos outros. Por exemplo, um desses pais vai citar a seguinte história. Se um pai de família era preso para ser martirizado, para ser jogado num coliseu, queimado vivo, um jovem adolescente cristão rapidamente trocaria de lugar com ele. Ele iria ao coliseu, procuraria o responsável pela guarda do coliseu e diria, olha, eu troco de lugar com ele, eu morro no lugar desse homem para ele voltar para sua casa, para ele cuidar dos seus. A casa dele precisa dele, eu não tenho família. Então, essa ênfase era muito forte na cristandade primitiva, ressaltada nos escritos desses primeiros pais. Por exemplo, junto com a ceia, era recolhida também mantimentos para ajudar aqueles crentes mais pobres da comunidade de fé. Então, ao mesmo tempo que a igreja celebrava as chamadas primícias e comungava do pão e do cálice, ao mesmo tempo os crentes mais abastados, ou aqueles crentes que tinham uma melhor condição financeira, depositavam junto do altar aqueles bens que serão depois distribuídos entre crentes mais pobres na comunidade. Isso ressaltado nesses chamados escritos apostólicos ou subapostólicos, que são textos escritos logo depois do período dos apóstolos. Um outro ponto importante é o cuidado com as facções e heresias. Então esses pais da igreja, esses primeiros pais da igreja, teriam cuidado de colocar no papel dicas e critérios para você discernir aquilo que provém da palavra de Deus e aquilo que não provém da Sagrada Escritura. Por exemplo, o Didaquê, ele tem uma nota bem curiosa sobre como reconhecer um falso profeta e um verdadeiro profeta. Então, o falso profeta é aquele, segundo o Didaquê, que fica mais de 3 dias na casa de um membro da igreja. E o falso profeta é aquele que pede dinheiro para si mesmo, para o seu próprio ministério. Isso escrito aí mais ou menos 80 depois de Cristo, 100 depois de Cristo. Esse Didaquê é um texto curtinho, pequenininho, tá? Ele era usado pelas igrejas da Síria e no Egito. E era uma forma de ajudar as igrejas a se organizar, se estruturar internamente. Eu vou já falar sobre alguns temas que são peculiares apenas ao Didaquê. Mas é muito interessante que já no final do período apostólico, após a morte de todos os apóstolos, os cristãos estavam preocupados com o problema das facções e das heresias. Tá? Olha, eu não estou tratando aqui de textos teologicamente muito elaborados ou refinados. Os textos são muito simples. Se você joga na internet lá, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, Didaquê, você encontra o texto todo na internet, na íntegra. Os sites católicos têm disponibilizado isso gratuitamente. Você começa a ler aquilo, você lê aquilo com muita rapidez, uma leitura gostosa, devocional, bem calorosa, mas muito simples. Eles estão escrevendo aqui para uma igreja basicamente composta de gente simples, muitos crentes e letrados. Esses textos eram lidos muitas vezes ao final do culto, inclusive, mas o alvo aqui é que todo cristão, homem e mulher, judeu, grego, letrado e iletrado, rico ou escravo, ele pudesse discernir aquilo que vem de Deus daquilo que não vem da Sagrada Escritura. Um outro ponto importante aqui, frisado por esses primeiros escritores, é a fidelidade em meio às perseguições. O crente não deve se entregar ao império. Depois,
posteriormente, de segundo, terceiro século, algumas pessoas se achando super crentes e achando que o martírio daria a elas uma condição espiritual melhor, eles começaram a se entregar ao império para serem martirizados. E muitos deles, inclusive, negaram a Cristo nas torturas. A gente vê isso num texto chamado Martírio de Policarpo, que também está na internet. Ele vai fazer um contraponto. Olha, uma pessoa se entregou, foi torturada e negou o cristianismo. Policarpo fugiu, foi capturado, mas ele não negou a fé. Com quase 90 anos, ele foi morto, mas não negou a fé. Ele morreu orando a Jesus Cristo. Então, de um lado, o crente não deveria se entregar ou se expor. O próprio apóstolo João, ele foi capturado fugindo. Ele só se entregou quando começaram a capturar outros cristãos e torturar outros cristãos para que João se entregasse. Então, há um elemento de prudência nesse tipo de conselho que é dado aos crentes que sofrem perseguição. Mas, do outro lado, uma vez sendo capturado, o ponto que esses autores vão frisar é: permaneça fiel. Se você foi capturado, Deus vai capacitar você a enfrentar a provação. E isso foi um elemento de choque, muitas vezes para o poderoso lá, para a pessoa que está perseguindo a cristandade, o cristão, mesmo o cristão mais simples, não se dobrar, mesmo com a tortura mais violenta, a pior tortura, a tortura mais desumanizadora. Então, esse elemento muito forte de ser fiel no meio da perseguição. No caso do Didaquê, por exemplo, ele vai enfatizar a santificação, vai enfatizar os dois caminhos, um eco de Mateus. Então, uma parte do Didaquê é quase que evangelística. Você tem um caminho largo, que conduz à perdição. Você tem um caminho estreito, que conduz à vida eterna. O crente tem que perseverar no caminho estreito, que conduz à vida eterna. Um outro ponto muito legal para mim é que não há uma tensão quanto ao batismo. Então, o Didaquê vai ensinar o seguinte: se há água corrente, então que o fiel seja batizado imerso 3 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Na ausência de água corrente, por exemplo, na catacumba, que ele seja aspergido 3 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Didaquê, logo cedo, vai estabelecer não o modo do batismo, mas a necessidade do batismo como a marca do cristianismo. E a igreja valorizou bastante o batismo como a porta de entrada na comunidade de fé. Dependendo do ambiente, a pessoa podia levar de 1 ano a 3 anos para ser admitida no batismo. Se o ambiente era um ambiente em que havia um pano de fundo mais judaico, as pessoas já tinham conhecimento mais da Sagrada Escritura, lá do Primeiro Testamento, ok, essa pessoa podia ser admitida mais rapidamente na igreja cristã. Então, 6 meses, 1 ano de catequese, a pessoa já era batizada. Mas se fosse um ambiente pagão, como um ambiente grego, um ambiente romano, algumas partes do Egito, um ambiente mais místico, mais saturado de crenças místicas, então a pessoa levaria 3 anos de catequese até ser admitida no batismo. Eu falei dos falsos mestres, né? Como provar se os mestres e profetas itinerantes são cristãos verdadeiros. E também o Didaquê enfatizaria o jejum, a necessidade do jejum, não como uma espécie de barganha com Deus, mas como um tempo de quebrantamento, confissão de pecados e renovação da aliança. E o Didaquê estabeleceria que o cristão deveria jejuar 2 vezes por semana, até em dias alternados do judaísmo, uma forma de já o cristianismo primitivo se distinguir do judaísmo. Antes da gente terminar esse primeiro encontro, eu preciso mencionar rapidamente que logo depois desses chamados pais apostólicos, um outro grupo de pais da igreja legou à cristandade uma série de escritos chamados escritos apologéticos. Apologéticos, apologia, defesa. Então, alguns escritores como Justino, Irineu, Tertuliano, talvez os mais famosos, eles escreveram uma série de textos para defender o cristianismo, agora uma defesa intelectual. O que eles queriam provar contra as perseguições dos judeus, as perseguições vindas do império e contra as próprias heresias, que o cristianismo ele pode ser defendido racionalmente. Então, de um lado, Justino usaria a filosofia
como uma ferramenta legítima para defesa da fé. Aliás, ele foi até além, ele vai dizer, inclusive, que o cristianismo é a filosofia verdadeira, então haveria houve um elemento fortemente intelectual, racionalista, um pouco racionalista nos escritos de Justino. Ele depois foi martirizado, curiosamente, por Marco Aurélio, que é retratado como imperador estoico, muito bonzinho no famoso filme Gladiador, mas ele venceu um dos conselheiros de Marco Aurélio num debate público. O conselheiro ficou chateado e chegou à morte de Justino, e ele passou a ser conhecido como Justino Mártir. Você tem alguns textos muito importantes dele em português, inclusive a primeira liturgia, a primeira ordem de culto que a gente tem registrada, você encontra nas obras de Justino. Ele que estabelece, por exemplo, o culto acontecia de madrugada no domingo, 4h30, 5 horas, geralmente debaixo de uma árvore, geralmente próximo a um rio, afastado dos grandes centros urbanos. Então você tem toda uma estrutura do culto já presente na obra de Justino. Mas o ponto aqui é que ele coloca a filosofia acima da própria fé cristã. A filosofia se torna, então, uma estrutura que ajuda a gente a vindicar, defender e a organizar a própria fé cristã. Um outro pai da igreja importante dessa época é Irineu de Lyon, é o meu escritor predileto desse primeiro período aqui. A gente sabe pouco a respeito dele, a gente não sabe quando ele morreu, ou as circunstâncias da morte dele. A gente sabe que ele estudou com Policarpo, um mártir cristão, mencionei de passagem, e também conheceu o apóstolo João. E Policarpo também andou com João. Mas a gente não tem muito mais detalhes sobre a vida dele, a gente não sabe nem como ele saiu do ambiente grego para se tornar bispo na cidade de Lyon, na França, uma cidade basicamente de gente na periferia do império. E ele vai dizer isso em uma das obras dele, que a igreja dele não era composta de letrados, nem de gente culta, muito menos de gente que dominasse o grego. Mas esse homem tem o mérito de ter destruído o gnosticismo. Ele escreveu uma obra chamada Contra as Heresias, em que ele se dedica, primeiro, a ler tudo que os gnósticos escreveram. Ele coloca nessa obra dele. Depois, uma vez tendo descrito o gnosticismo com um bom nível de precisão, e até a década de 40 do século passado, muito do que a gente sabia do gnosticismo vinha justamente de Ireneu, ele começa a mostrar as incoerências do gnosticismo, as contradições do gnosticismo. Ora, se o gnosticismo rejeita a matéria, como é que eles podem se alimentar então? Como é que eles podem buscar ter saúde ou vida saudável por meio do alimento se eles repudiam o que é material, o que é criação? E por aí vai, ele começa a mostrar as incoerências e contradições presentes dentro do movimento gnóstico. Mas depois, ele monta a primeira teologia da história da igreja. Ele fala da criação, ele fala da queda e da redenção, e ele fala da restauração de todas as coisas, usando Romanos capítulo 5, versos 12 a 21, como a estrutura da teologia dele. Onde o primeiro Adão falhou, Cristo obedeceu plenamente o seu amado Pai, e agora ele está recapitulando a história naqueles que são unidos com ele. Mas o meu ponto aqui de destaque para Ireneu, que não usou o fato de ser pastor na periferia do mundo da época como desculpa para não ser fiel, é que ele, como bom discípulo de João, entendia que a filosofia era importante, mas subordinada à fé cristã. Lembra lá de João que ele usa o logos, o conceito de logos. Se você vai estudar esse conceito, havia pelo menos 5 significados diferentes da palavra no mundo antigo da época de João. Só que João pega a palavrinha, uma palavra de uso comum naquela época, e dá um conteúdo cristão para ela. Do lado, ele está dialogando com os gregos, com o mundo de fala grega. Do outro lado, ele está trazendo cativo o pensamento grego subordinado à revelação de Jesus Cristo. E Ireneu fez isso. Ele usa a lógica, usa categorias da lógica para ridicularizar o gnosticismo. Do outro lado, as categorias da lógica são subordinadas à revelação. Justino, de um lado, a lógica e a filosofia acima da fé, então há uma conotação racionalista na fé cristã. Do outro lado, a filosofia é importante, mas subordinada à revelação, julgada e depurada pela revelação. E aí você tem um outro homem chamado Tertuliano. Tertuliano era brilhante, grande advogado que se converteu ao cristianismo.
Já falei, citei ele rapidinho no começo do encontro de hoje. Mas Tertuliano era um homem muito curioso. Ele era um rigorista, legalista. Ele entendia que, por exemplo, para ser uma espécie de líder na igreja primitiva, ele deveria abandonar o casamento, e ele o fez. Ele se divorciou da sua esposa para ser um professor de Bíblia em Cartago, no norte da África, e ele foi um teólogo muito importante para a história da igreja. Palavras como trindade, livre-arbítrio, remissão, justificação, se tornaram palavras comuns no vocabulário cristão por causa desse homem. Mas esse homem, do outro lado, ele desprezava a filosofia. Uma famosa frase dele é o seguinte: o que tem a ver Jerusalém com Atenas? O que tem a ver o púlpito com o pórtico? Lembra aquela coluna grega onde o filósofo ficava discursando? Para ele havia uma ruptura entre a revelação e a filosofia. Ele tinha uma espécie de desprezo pelo exercício filosófico, porque ele entendia que a filosofia era a responsável pelas heresias presentes dentro da igreja cristã. Então você tem 3 modelos aqui da relação do crente e do estudioso cristão com a filosofia. Um primeiro modelo, a filosofia se torna estrutura do evangelho. O evangelho se torna, então, agora a verdadeira filosofia. Ou, como Justino diz, a filosofia que se encontrou. Do outro lado, a filosofia é importante, mas ela tem que ser subordinada à fé cristã. A fé cristã é racional, mas há elementos de mistério na fé cristã, onde a gente precisa confessar os limites da nossa mente. Por fim, do outro lado, uma rejeição completa à filosofia como uma adversária da fé cristã, uma inimiga da própria revelação. A grande ironia, para encerrar esse bloco, é que, muitas vezes na história da igreja, o primeiro modelo e o terceiro modelo é que foram dominantes. Então, algumas vezes, você pega teologias sistemáticas, onde o escritor ele dá resposta para tudo ali. A categoria de mistério, que é uma categoria bíblica, simplesmente é eliminada daquela teologia sistemática, seja conservadora ou progressista. Do outro lado, você tem grande parcela da igreja desprezando os saberes seculares, como se esses saberes seculares fossem antagônicos à revelação, e não subordinados e também complementares como ajuda à revelação. O modelo de Irineu, que é um modelo bíblico, acaba ficando em segundo plano. Ele acabou sendo eclipsado pelos esses 2 principais modelos, o modelo 1 e o modelo 3. Mas o modelo de Irineu é o nosso modelo. Isto é, Deus se revela na criação. Aquilo que se tem de bom e belo na criação pertence a nós. Só que como nós vamos saber o que é bom e belo na criação? A partir do Logos, o verbo que se encarna, é ele que nos ajuda a fazer esse exercício de discernimento diante da criação do próprio Deus. Ok?